Datacracia, por Luli Radfarer. Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia. Tema de hoje, dados biométricos. Luli, vai existir uma portabilidade de dados biométricos? Bom, os seus dados biométricos são muito mais importantes do que o seu uso de redes sociais. Então, provavelmente, eles deveria ser portátil, mas o grande problema é que ele é um tipo de dado diferente. O seu dado de tipo sanguíneo, de pressão arterial, de glicemia, não é exatamente a mesma coisa do que o lugar onde você mora, o lugar onde você trabalha e as páginas que você curtiu no Facebook. Qual é a diferença entre dados médicos e o histórico de uso de redes sociais? Bom, ela é total. Para começar, que o dado médico é involuntário. Então, primeira coisa, quer dizer, você até pode, sei lá, você ficou bravo com alguma coisa, você esbravejou no Twitter, ou você fez naqueles comentários terríveis no YouTube, ou você postou uma foto completamente bizarra no Instagram. Tudo isso é voluntário. Mesmo que tenha sido feito por impulso, é voluntário. A sua alteração de pulsação ou o nível de insulina no seu sangue não são voluntários. E tem um ponto muito importante, tem dados desses que você não deve saber. Então, ao contrário tem dados, por exemplo, que quem tem que saber é um profissional de saúde. Se você sabe uma coisa dessas, você pode, primeiro, correr o enorme risco de se automedicar, e segundo, é uma informação que, fora de contexto, pode gerar enormes problemas. Para que eu quero saber o número de plaquetas que eu tenho se isso não está sendo usado para alguma coisa muito específica? E, além disso, há outros obstáculos? Sim, porque vamos imaginar que você tenha, tá? Então, beleza, com o meu número de telefone, agora eu tenho meus dados biométricos. Tá joia, então agora, você vai guardar onde? Como é que você vai manter isso? Eu quero usar esses dados ali, porque agora são seus, então não estão mais no laboratório, não estão no hospital, não estão com você. Ótimo. Como é que você vai proteger para que ninguém veja? Como é que você vai encriptar isso? Você vai guardar isso numa tecnologia que está válida ou você guardou num disquete e agora ninguém mais tem disquete ou num CD-ROM? Então, quer dizer, o grande problema é que manter esses dados também é uma coisa complicada. Então as pessoas adoram dizer que eu tenho que ter a minha identidade, tenho que ter a minha portabilidade, mas a real é que a pessoa física não é capacitada para guardar esses dados. E o que seria então uma possível saída? A melhor saída, é você ter uma transparência desses dados, esses dados estarem guardados em um órgão governamental. Então, por exemplo, seus dados de saúde são propriedade do governo, não são propriedades do laboratório, não são propriedades do hospital, não são propriedades de um aplicativo. São propriedades suas e eles estão armazenados no governo do mesmo jeito que, sei lá, a sua informação de imposto de renda está armazenada no governo. É sua, você pode pegar a hora que você quiser, o governo é só o fiel depositário e, bem ou mal, você paga imposto para isso. Isso seria a melhor solução. O problema é que o governo também abusa. Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radfarer. Datacracia, por Luli Radfarer. Bibliomania, por Marisa Midori. Professora Marisa Midori, muito bom dia. Professora, nos tempos atuais, nós mais do que precisamos de uma literatura antifascista. A senhora tem alguma dica nesse sentido, professora? Olá, Roberto. Olá, ouvintes da Rádio USP. Tenho sim, aqui na minha mão, o bom livro E.P. Thompson, Panfletário Antifascista. E já que você me provocou, começo com uma citação da organizadora desse livro, a Adelaide Gonçalves, que o fez em parceria com Lucas Assis. Os autores dizem o seguinte: o registro mais bonito, a nosso ver, sobre o intelectual em ação e na rua, em convocação multitudinária, é da lavra de Brian Palmer. E aqui reproduzido como inspiração a nossa urgente retomada da rua no Brasil de 19. E ele diz o seguinte: Thompson se tornou algo como William Cobbett de seu tempo. Centenas de milhares de pessoas cresceram acostumadas com as apresentações teatrais de Thompson antes dos comícios do Movimento da Paz da década de 80, cientes de que, assim que ele subisse ao palco, com seu cabelo branco voando, seu corpo esguio encostado a uma alusão histórica a William Blake, sua paixão explodindo,
não mais na página, mas por um mar de ouvintes, eles estavam sendo tratados com recusas e argumentos e oposições à consolidação de um consenso do juízo final. E tudo ouvido com base nas melhores tradições de oratória da classe operária inglesa no início do século XIX. É uma descrição belíssima, não é? Porque a edição desse livro é justamente um acordar intelectuais, vamos sair às ruas. E um dos capítulos traz justamente um texto inédito de Thompson no Brasil, que tem por título A Luta por uma Imprensa Livre, escrito em 1952, e que já tem início com uma situação bastante inusitada. O que acontece? O Thompson estava com a esposa em 1947 na cidade de Trieste, e eles naquele momento liam um jornal socialista. Ocorre que um grupo de fascistas encontra aquele casal e eles são agredidos por esse grupo por estarem lendo um jornal socialista. E ele vai recuperar o tratamento que a imprensa britânica dá a esse fato. Ou seja, há várias conjecturas e formas de tratamento, inclusive que os comunistas estavam provocando os fascistas quando liam este jornal. E a partir daí ele vai discutir, é claro, os limites da liberdade da imprensa na Grã-Bretanha. Professora, esse livro é publicado pelo Plebeu Gabinete de Leitura. O que é esse Plebeu Gabinete de Leitura? Os gabinetes de leitura nós já conhecemos na tradição das instituições de leitura, não é? É uma tradição tomada da Europa, são espaços de sociabilidade e de coleções de livro, portanto, podemos chamá-lo também, considerá-los como bibliotecas, mas que tinham a função de emprestar ou alugar livros. São instituições geralmente de bairro, de comunidades, que não passam ali pelo poder do Estado, não é? São instituições autônomas. Adelaide Gonçalves, professora da Universidade Federal do Ceará e uma grande ativista política, ela monta esse Plebeu Gabinete de Leitura a partir de seu acervo pessoal, por acreditar que os livros são de todos e eles devem estar ao alcance de todos. Ela é uma militante que desde a década de 70 atuou nas ruas, junto com os trabalhadores sem terra, depois proferiu cursos na Escola Nacional Florestan Fernandes. Enfim, dentro dessa ideia da liberdade da palavra e do acesso aos livros, ela toma de empréstimo a ideia do gabinete, mas o transforma em plebeu, ou seja, um gabinete do povo que tem hoje sede própria em Fortaleza e pode ser visitado por todos. A professora Marisa Midori conversou com Roberto Castro. Bibliomania, por Marisa Midori. Entender estrelas, uma viagem pela astronomia, por João Steiner. A NASA lançou uma nova visualização de um buraco negro gerada usando modelagem computacional. Ela mostra o fluxo de material em torno de um buraco negro, mais ou menos como veríamos se pudéssemos chegar perto de um. Professor João Steiner, como que se faz esse tipo de simulação e o que ela tem, por exemplo, de diferente da foto do buraco negro revelada esse ano? Bom, os discos de gás em torno do buraco negro são um assunto que são já estudados há bastante tempo, né? A minha tese de mestrado foi exatamente isso, a estrutura desses discos em torno do buraco negro, e minha tese de doutorado também foi exatamente sobre isso, né? Então são assuntos bastante, digamos, batidos na ciência, bastante conhecidos. Agora, se alguém chegar perto de um buraco negro, ou se existir um buraco negro muito massivo visto à distância, então existe a possibilidade de nós enxergarmos a sombra, a imagem da sombra desse buraco negro, porque o buraco negro desvia a luz que passa na sua vizinhança. Essa ideia é muito antiga. Ela foi lançada numa conferência em 1917 por um matemático chamado David Hilbert. Veja, isso foi o ano seguinte à publicação do trabalho da teoria da relatividade geral de Einstein, né, que lançou as bases para isso, né? Então a ideia é muito antiga, mas
Do ponto de vista tecnológico, foi muito difícil produzir a primeira imagem. Por quê? Porque os buracos negros estão muito longe, então precisa de uma nitidez inédita e de uma tecnologia extremamente sofisticada para chegar ao ponto de se obter essa imagem. Então, a imagem foi obtida e essa simulação que foi feita agora não é inédita, mas ela foi feita com uma precisão muito grande e levando em conta a física dos discos de gases que nós já conhecemos há muito tempo e a curvatura da luz provocada pelo buraco negro, né? Então essas imagens reproduzem exatamente a imagem que foi observada do buraco negro. É claro que a imagem observada ela não é tão nítida. Então, na imagem calculada, você obtém uma nitidez melhor, você acaba entendendo até um pouco melhor do que está acontecendo, porque no computador você pode produzir essa nitidez que na imagem real não pode ser conseguida ainda. Talvez com o tempo se avance e se chegue. Será que se refinar a tecnologia a gente vai chegar a ver alguma coisa parecida que não seja simulado? Sim, a ideia, primeiro, que dentro dos limites da nitidez que a imagem foi obtida, a imagem é muito boa e é totalmente compatível com essa simulação. Mas, dentro de talvez uma década, nós vamos ter imagens muito mais nítidas. Então você vai olhar para essa simulação como digamos, um exemplo muito mais perfeito do que de fato as imagens produzem. Então nós estamos, de uma certa forma, antecipando o que nós vamos ver no futuro. Então quem ficou curioso aí para ver essa simulação que antecipa o que a gente vai ver cada vez mais perto de um buraco negro, é só entrar no site jornal.usp.br, a gente coloca o link lá para a simulação da NASA. O professor João Steiner, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Luísa Caires. Entender Estrelas, uma viagem pela astronomia, por João Steiner. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Professor Paulo, vamos continuar com a discussão sobre corrida, mas agora o assunto será o tênis. Estão comentando que é possível que Eliud Kipchoge tenha se beneficiado com a utilização de um tipo de tênis que promete economia de energia entre 4% a 6%. Um artigo deste ano realizou uma comparação entre tênis de corrida. Qual foi o resultado? Olá, ouvintes da Rádio USP. Então vamos continuar com um assunto sobre corrida, mas passando um pouco para a questão de tecnologia, em específico para o uso do tipo de tênis dos corredores. Estão comentando que o Eliud Kipchoge deve ter se beneficiado em torno aí de 4% ou mais, utilizando um tipo de tênis com placas de carbono na sola, além do tipo da espuma, que teria beneficiado na economia de energia e até mesmo na propulsão, dando em torno de 4% de benefício para o Eliud nesse desafio dele de correr a maratona abaixo das 2 horas. O interessante é que tem um artigo deste ano, publicado no Journal of Sports Science, que fala sobre economia de corrida, economia mecânica, de tênis utilizados por corredores de maratona. Esse artigo ele é encabeçado por um grupo de autores e basicamente eles testaram 3 tipos de tênis, das marcas mais conhecidas no mercado, inclusive um até que ele tem um nome como 4% no nome dele, que promete reduzir em 4% aí o seu gasto energético durante a corrida. E o que os autores verificaram nesse trabalho foi que sim, um tipo de tênis, esse aí que é o denominado que reduz até 4%, eles verificaram por volta de 2,8% de redução no consumo de oxigênio, que é uma forma de medir a energia gasta durante a corrida, de corredores experimentais durante o teste. Então, aparentemente, existem indícios que os calçados novos de corrida realmente apresentam algum benefício de economia de energia para a corrida, com os materiais novos
como por exemplo esses, né, tênis aí que utilizam palmilhas, né, ou uma estrutura lá no solado de placas de carbono. Lembrando que é 2,8 que eles encontraram, o tênis promete aí 4%, mas para um atleta de alto nível isso já faz grande diferença. Tá? Lembrando também que o recorde da maratona oficial em Berlim, feita pelo próprio Eliud Kipchoge, ele estava utilizando um tipo de tênis com essas tecnologias que prometem reduzir até 4%. Então é interessante para os atletas amadores comprar este tipo de tênis de corrida? Isso não quer dizer que atletas amadores e as pessoas que escutam a coluna aqui devem correr atrás desses tipos de calçado desesperadamente, pensando que vão ter grandes benefícios na sua corrida. Até porque esses tênis, né, eles são protótipos, né, muitos deles, né, não do artigo, os do artigo são tênis comerciais, mas o utilizado pelos atletas, como no caso pelo Eliud Kipchoge, ele é um tênis feito com um molde para o pé dele, então ele é feito num formato 3D, como se fosse numa impressora 3D, que escaneia o pé e é feito sob medida para o pé do atleta. São testes que são feitos no pé do atleta. Provavelmente, né, para a população, para as pessoas do dia a dia, é capaz de sentir algum tipo de benefício, muitas vezes até de forma de efeito placebo, de você achar que está utilizando uma coisa boa, então você se sente bem. Mas lembrando que uma melhora, aí, uma economia de 2,8, ela pode sim ser significativa para o alto nível, né, para o alto rendimento, mas se uma pessoa corredora e amadora, imagine aí 2,8% de economia, né, no dia a dia seu correndo para fazer, né, as corridas diárias, e frente ao valor que deve ter um tênis desse, não seria interessante você ter um tênis desse para o dia a dia, para correr no dia a dia. Talvez uma forma interessante seja você utilizar esse tipo de calçado quando você vai fazer uma competição amadora, então você deixa ele guardado, usa esse calçado e depois retorna a usar o seu tênis ali mais comum, mais barato. Então essa é uma possibilidade. E lembrando também que esses atletas, eles usam o tênis somente na prova, então eles têm o tênis, eles utilizam na prova. A gente não tem, né, ainda evidência se o tênis tem efeito ao longo prazo, como que esse material se comporta após você utilizar ele, por exemplo, de 5, 6, 10, 20, até mesmo aí perto de 6, 7 meses. Então, isso também é bem interessante de se verificar, porque não tem estudo sobre isso. Eu sou Rosimeire Talamone e nós acabamos de ouvir o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Professora Marília Fiorilo conosco. A professora comenta hoje sobre os vários motivos dos protestos que explodem pelo mundo. Mas eles têm algo em comum: o crescimento da desigualdade. Professora? Olá, Cido, ouvinte da Rádio USP. Da Catalunha ao Chile, do Líbano ao Haiti, do Iraque a Hong Kong, um tsunami de protestos se alastra pelo mundo. A gota d'água pode ter sido o preço dos transportes, a cobrança de impostos sobre o WhatsApp ou a autonomia política. Mas, apesar do recuo de vários governos, as manifestações continuam e aumentam. Na Catalunha e no Chile, houve uma violentíssima repressão policial, com mortos no Chile, presos e feridos. No Líbano e em Hong Kong, apesar da repressão, tanto o presidente Michel Aoun quanto a líder Carrie Lam já atenderam às exigências e estão pedindo diálogo.
mas a multidão não sai das ruas. As gotas d'água só trouxeram à tona um mar de descontentamento represado há anos contra o empobrecimento imposto por políticas de austeridade, a corrupção e a ausência de democracia real. Existe uma clara desconfiança da política tradicional, mas o verdadeiro denominador comum entre esses protestos tão diferentes é outro. É o aprofundamento da desigualdade, do abismo entre quase todo mundo e uma microscópica minoria. Preocupação que já não é exclusividade dos progressistas. Como disse, por exemplo, a ex-diretora do FMI e a atual presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, que alertou que a desigualdade é tão perigosa para o planeta quanto a crise climática. Outra fonte de mobilização global. Mas o que há de especial nesses protestos? Eles são espontâneos e apartidários. E são, desta vez, massivos mesmo, unindo todas as camadas da população e todas as idades, de 12 a 70 anos, como em Hong Kong, e até superando muralhas sectárias, como ocorreu no Líbano, que juntou drusos, cristãos, sunitas e xiitas. E nada indica que os protestos vão declinar. Em Hong Kong, por exemplo, já duram 4 meses. Bobagem dizer que as redes sociais são protagonistas. Elas só dão a partida. Elas provocam um "ei, eu também posso". Pois as grandes ondas de protesto aconteceram nos anos 70, antigamente, antes das mídias digitais. E lembremos que, se as redes contribuíram para a Primavera Árabe de 2011, a primavera virou um inverno siberiano exatamente pela falta de instrumentos tangíveis, partidos, sindicatos, organizações que canalizassem a revolta. Um indicativo, portanto, de que o descrédito com as instituições, por mais legítimo que seja, não resolve. Em vez de acabar com elas, melhor seria aplicar uma nova imaginação política que desse conta do aqui e agora, isto é, das igualmente novas demandas e dinâmicas. Professora Marília Fiorillo retorna na próxima semana. Ela esteve comigo, Cido Tavares. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorillo. Educação e Direitos. Professora Eunice Prudente. Professora Eunice Prudente, ainda continuamos falando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente hoje? Sim, prosseguimos analisando, a começar pelos princípios que norteiam os direitos de uma pessoa cuja personalidade está em formação. E é a criança e o adolescente. O direito foi obrigado a estipular datas. Então vejam que é do 0 aos 12 anos incompletos o brasileiro é uma criança, dos 12 aos 18 anos o brasileiro é um adolescente com direito à informação, ao princípio do melhor interesse, e o direito visitou e visita a psicologia, as áreas da saúde, a antropologia, para buscar esses princípios, principalmente ouvindo a criança. O núcleo social básico é
a família é muito importante, mas onde é que o Estado vai entrar com a legislação? Justamente para priorizar os direitos dessa criança e muitas vezes defendê-la, porque observa-se que muitas vezes atos violentos gravíssimos ou muitas vezes omissões, descaso para com a criança, ocorrem no âmbito da sua família natural, biológica, pai, mãe. Então, estas situações aí ocorrem e cabe à comunidade, representada pelos órgãos do Estado, socorrer essa criança. E professora, se a família natural já dá tantos problemas, como resolver essa questão então? A escola, que é a instituição aí do governo, dos governos, né, é muito importante. Lá, muitas vezes, com professores, com assistentes sociais nas escolas, as crianças relatam, noticiam como estão convivendo e se há atos de violência no âmbito da própria família. Muitas vezes a criança nem percebe que está sendo violentada. Ela tem a impressão que toda a família é como a dela, que é até natural certas situações gravíssimas pelas quais ela passa e ela sofre ali muito caladinha. Então, a escola é, sem dúvida alguma, muito importante para esclarecer tudo isso, podendo até essa família biológica, essas pessoas serem afastadas, e aí vem o Estado com outro instituto, que é a família substituta. Então, que é preciso que todos os cidadãos tomem conhecimento de que podem ser ou ocupar esse espaço do núcleo social básico temporariamente como família substituta para a guarda temporária de uma criança, até que se busque na família biológica ou na adoção outros caminhos para o cuidado. É a única lei, né, no nosso direito que se refere a cuidado, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O cuidado necessário para com a criança. Então, há na sociedade muitas pessoas, muitas famílias querendo exercer um serviço público por excelência para servir a sociedade. Olha, compareça à vara da criança e da juventude do seu bairro, da sua cidade, e inscreva-se, dizendo que você pode temporariamente permanecer com uma criança que esteja em situação de perigo. Se a pessoa quiser, ela poderá, inclusive, ser tutor, acompanhar aquela criança até os 18 anos e não adotá-la, porque não tem esse interesse. Ou então inscrever-se na lista dos adotantes, ser um pai ou uma mãe adotante. Mas não há essa necessidade. Você pode permanecer, muitas vezes, anos como guardador, como família substituta, prestando o serviço público por excelência necessário nesse país, cuidando de uma criança, aliviando essas questões aí de abrigos, que é para onde essa criança irá, né, para ser cuidada. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu a professora Eunice Prudente. Educação e Direitos. Professora Eunice Prudente.